2023, véspera da véspera de Natal, já está no ar. Bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, Paulo Coelho. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Paulo Coelho. Bom dia a você, Nayara. Gosto de ver você sorridente, dando gargalhada logo cedo. Deve ter alguma razão mais do que especial para isso. Natal. Então, eu imagino que seja, né? Véspera da véspera que nem você falou aí. Bom dia, Lúcio. Bom dia a você também que nos assiste aí. Um esplendoroso dia a todos nós. Um dia saudável, produtivo e abençoado por Deus. Obrigada a todos nós. Estou feliz, Paulo, porque eu vou fazer pela primeira vez um peru de Natal. Olha, então eu tô com a só. receita aqui, ó, decorada na cabeça. E aí eu tô já na expectativa. E eu já não tinha onde passar já a ceia, já tenho um peru para E o seguinte, se eu falar com a Verônica Raquel, se eu pedir autorização para ela, sobrar um tempinho aqui, você poderia fornecer essa receita, socializar essa receita aqui, claro, compartilhar com os telespectadores? Não, porque eu já vi você fazendo Ela isso. está dizendo outra coisa. Não, eu já vi você fazendo isso nos corredores, né? Pelo menos umas 20 Você já aprendeu? vezes. Pelo menos isso, olha... Pelo menos isso. É empolgação, ela disse que não é para eu dar a receita, é para eu trazer. Ah, sim. Ah, tá. Gente, mas brincadeiras à parte, que seja uma quarta-feira abençoada e, claro, um restinho de semana abençoado para todos nós. Tem Natal e que seja um Natal tranquilo aí entre famílias, viu? Olha, a gente vai começar uma notícia de frente. Vamos primeiro com informações do trânsito aqui para o nosso telespectador. A gente tem aí a trincheira, a Dante de Oliveira ali? A trincheira Martins de Oliveira, tranquila. Ali, tranquilo o trânsito na trincheira agora de manhã, um pouquinho nublado também. Ontem choveu bastante. De madrugada choveu bastante, né? Choveu de madrugada? Choveu. Ali, ó, você tem a pista molhada ali, né? Você tá vendo ali, tem a pista molhada. Ainda trânsito fluindo normalmente, o tempinho aí mais nublado, como você pôde ver aí nas câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana. Temos a 15 de novembro aí também, trânsito bem tranquilo na região. A gente tem ali um comércio ali na região e o trânsito fluindo ainda bem tranquilo. Mas depois isso aí não vai ter nem como andar quase, viu, gente? Que o comércio está bem cheio. O pessoal tá aí, as compras de Natal, shoppings lotados. Ali a gente tem a saída para a Estrada da Guia e também para a Rodovia Manuel Pinheiro, que é a estrada que liga Cuiabá a Chapada. Trânsito também tranquilo nessa região. Eu posso dar uma informação aqui, Nayara? Rotatória do Moinho ali também, trânsito tranquilo. Diga, Paulo. Eu tive a oportunidade de entrevistar no dia de ontem, no programa Opinião, o superintendente da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas aqui. O Fábio Granja? O Granja, E ele dizia que hoje os shoppings vão funcionar até às 11 da noite, os shopping centers aqui de Cuiabá, e o comércio aberto, né, que é esse aí, 13 de junho, enfim, até às 10 da noite, para facilitar aí. Até às 10 no comércio de rua? Comércio de rua até às 10 e... Para não ter tanta aglomeração, exatamente, né? E também os shoppings até às 11 da noite. Certo, obrigada aí pela informação, então, que o Paulo Coelho trouxe para a gente. O pessoal que vai às compras vai ter um horário mais estendido, justamente para não aglomerar. Gente, deixa eu falar aqui de uma polêmica. Claro que agora cabe à sociedade civil se organizar contra isso, porque uma alteração na lei da ficha limpa, considerada um dos maiores avanços no combate à corrupção no Brasil, está causando polêmica. O autor da lei, o juiz aposentado Marlon Reis, considera a mudança um retrocesso. Vamos entender então na reportagem da Sema Mawad. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, suspendeu trecho da lei da ficha limpa. Para falar sobre esse assunto, então, e sobre o que muda, eu converso agora com o advogado Lenine Povas. Doutor, o que muda, então, diante dessa situação, dessa suspensão aí, desse trecho da lei da ficha limpa?
A lei da ficha limpa, ela sempre foi muito questionada, sobretudo pelos advogados, não pela ideia dela, que é retirar as pessoas que têm algumas condenações do processo eleitoral, mas da forma com que ela foi escrita. A redação dela leva a algumas conclusões que podem ser possivelmente inconstitucionais. E esse aspecto que foi levado ao Supremo Tribunal Federal agora é exatamente algo nessa linha. O que a lei da ficha limpa dizia? Que quem fosse condenado criminalmente ficaria ficha suja a partir da decisão do Tribunal de Justiça, decisão colegiada, e 8 anos após o cumprimento da pena. Qual é o problema disso? A pessoa fica inelegível a partir da decisão do tribunal. A partir daí já começa a contar 8 anos dela. Se o processo demorar para acabar 7 anos, ela fica 7 anos. Aí ela cumpre a pena dela por mais 5, já são 12 anos de inelegibilidade. Aí depois ela ainda fica mais 8 anos tendo que cumprir, porque é após o cumprimento da pena. Ou seja, ela fica 20 anos ficha suja. Parece-me que a ideia da ficha limpa não é deixar uma pessoa tanto tempo sem condições de disputar a eleição. Só que a forma com que ela foi escrita pode levar a esta interpretação. E o que o PDT nacional fez foi exatamente levar ao Supremo Tribunal Federal para restringir o último trecho deste artigo, dizendo que é incompatível com o nosso sistema jurídico aquele pedacinho final que diz 8 anos após o cumprimento da pena. A ideia da ficha limpa não é essa. A ideia da ficha limpa é retirar a pessoa do processo eleitoral por 8 anos. E essa forma com que a ficha limpa foi escrita prejudica os candidatos, porque pode fazer com que eles fiquem inelegíveis 8, 10, 15, 20 anos. Quais as consequências, então, dessa mudança? As consequências é que os candidatos de 2020, porque o ministro foi muito claro neste ponto da decisão dele, que os candidatos que sofreram condenações criminais e que já pagaram mais de 8 anos de inelegibilidade e o processo deles de registro de candidatura ainda estão em discussão, eles podem ter o registro deferido e, consequentemente, assumirem as funções. Há como reverter, então, essa situação? Para os candidatos, sim, se o processo dele ainda estiver em discussão, e a decisão do Supremo Tribunal Federal, de lavra do ministro Nunes Marques, ela é possível de ser derrubada no plenário. E aí teria que aguardar o procedimento da Corte. Na verdade, essa mudança também, ela desrespeita o plenário da Corte? Olha, o Supremo Tribunal Federal já havia discutido lá atrás a constitucionalidade ou não da lei da ficha limpa. E decidiu-se por 6-5 que a norma ela era constitucional. Ou seja, em tese, isso já teria que ter sido debatido lá atrás. Mas qual é o argumento do PDT quando levou essa nova questão ao STF? Eles falaram, olha, esse ponto específico não foi objeto de debate. Eles debateram outros inúmeros aspectos da lei da ficha limpa, mas não este. Passa a valer quando, então? Imediatamente. Imediatamente essa decisão ela já tem validade, mas, repito, ela só se refere aos candidatos que disputaram em 2020 e que os processos para discutir se eles são ficha suja ou não ainda estão tramitando, isto é, não acabaram. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas informações aqui conosco. É importante ressaltar que o juiz aposentado, o autor, então, da lei da ficha limpa, o doutor Marlon Reis, mostrou indignação sobre este tema nas redes sociais. Veja aí. Eu estou aqui passando rapidamente para deixar vocês antenados aí com uma situação muito grave. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, ingressou essa semana com uma ação declaratória de inconstitucionalidade sobre uma parte importantíssima da lei da ficha limpa, que estabelece justamente o prazo de duração da inelegibilidade. E o mais grave é que esse pedido do PDT foi acolhido agora, liminarmente, monocraticamente, por um ministro do Supremo Tribunal Federal. E o que nós brasileiros temos que fazer? O mesmo que fizemos para conquistar a lei da ficha limpa, defendê-la agora. Chegou o momento, viu? Finalmente abriram ataque declarado à lei da ficha limpa. Os que faziam isso de forma rumorosa, rangendo dentes, agora resolveram agir. E nós precisamos reagir. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Ronaldo, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Obrigada, Sêmia. Mais uma, o cara acabou de chegar no Supremo Tribunal Federal
e apronta mais um. Eu ia falar um palavrão, mas não pode. Mas o senhor Cássio Nunes Marques chegou despertando tanta esperança, né, devido ao seu currículo, né, indicado pelo presidente da República, nesse momento onde todo mundo, muita gente aí está, né, pedindo mudança, né, renovação no Supremo Tribunal Federal. Aí vem o senhor PDT, para variar, que todo dia está lá. Aliás, o PDT tem uma salinha, ele, PSOL, o PSB tem uma salinha ali, parece que coladinha ali no Supremo, que é justamente para isso. Qualquer coisinha está entrando. E agora, essa nova ameaça, e o doutor aí que acabou de falar tem total razão, porque é uma conquista. Marlon Reis foi comemorada no país inteiro, e é o que nos deixa esperançosos. Aí me vem aí, monocraticamente, tomara que seja revertido, o senhor Cássio Marques, e dar uma paulada na nuca do povo brasileiro, da justiça brasileira. Eu só tenho indignação para expressar em relação a essa decisão monocrática aí do senhor Cássio Nunes Marques. E o ministro Marco Aurélio de Mello, que é um ministro tido assim como conservador lá no Supremo Tribunal Federal, ele falou assim: olha, o novato aí, o novato é o ministro Nunes Marques, que, como o Paulo Coelho falou, foi indicado recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro. E Marco Aurélio de Mello falou o seguinte: olha, o novato quer inovar, ele quer reescrever sozinho a lei da ficha limpa, ou seja, ele afrontou, ele contrariou uma decisão que o plenário do Supremo Tribunal Federal já tomou. Para mudar, tem como mudar? Tem sim. Tem como consolidar, tem como concretizar essa aberração. Tem sim, mas precisa passar pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o enterro da prisão em segunda instância. Ela existia, o fulano, o Beltrano, o Ciclano, que fosse condenado em segundo grau de jurisdição, mais conhecido aí como segunda instância, ele podia ser preso, né? Aí o Supremo Tribunal resolveu julgar pela terceira ou quarta vez essa questão, e aí o plenário decidiu o seguinte: olha, não, nada disso, não tem que ser preso, tem que esgotar todas as instâncias da justiça para facilitar a vida aí, não é? Dos bacanas, dos corruptos, desses aí que estão aplaudindo. Quem é que está aplaudindo aí o que decidiu o novato Nunes Marques lá no Supremo Tribunal Federal? Os políticos. Aliás, vou corrigir aqui. Os fichas sujas. Eles sim, eles estão aplaudindo essa decisão do porque tem efeito imediato, né? Do ministro Nunes Marques. Aí é só esperar o seguinte, né? Confiar, né? Que como está no recesso do Judiciário, de repente, o ministro Luiz Fux, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, pode anular, né, esta aberração do ministro Nunes Marques. Tudo bem, os juristas podem até me criticar. Não, ele tem o poder de decidir dessa forma, porque ele é ministro do Supremo. Agora, ele não está acima da lei, né? Não, mas se sente, está né? acima da mas lei, se porque... sente, Lúcio. Mas eu não sei e outra coisa, tomara que se corrija, porque a imagem do STF já é muito desgastada e mais um para conta, né? E aí a gente só quero lembrar a população que, mais uma vez, os políticos que a gente elege, né, os políticos que a população, por isso que a gente sempre fala em época de campanha aqui, incansavelmente, olhe o histórico, conheça a história dessa pessoa e acompanhe essa pessoa que você vota. Mais uma vez pensando no próprio umbigo contra a população, porque um ato desse, claro, é claramente corporativista para beneficiar quem comete corrupção, quem comete coisa errada. Estão tentando, essa decisão do ministro, na prática, ela alivia a barra do político que pratica o Caixa 2, né? Alivia a barra do político que compra voto, alivia a barra do político que assalta os cofres públicos, ele alivia a barra de toda essa turma, ou seja, ele alivia a barra da banda podre
da política brasileira. Simples assim. Para para usar um termo da modernidade aí, ele está passando pano na corrupção, dos corruptos, né? Naquilo de errado que fizeram os corruptos aí, dando lustrando a sujeira. Exatamente isso. Lustrando o que é. Gostei dessa. Lustrando o que é sujo. Olha, tem o pessoal participando aqui com a gente do A Notícia de Frente. Vamos aqui então. Bom dia para todos os nossos queridos telespectadores que já dão esse bom dia para a gente hoje. E aí o telespectador está falando: o ministro do Supremo tem que decidir de acordo com a Constituição e não com o clamor das ruas. Que houve clamor nas ruas, quem houve clamor nas ruas é o Congresso Nacional. Vamos ao WhatsApp aqui na tela, por favor, com a participação dos nossos telespectadores. Tem mais gente aqui participando com a gente. A população corre o risco de pegar duas contas, deve ser pagar duas contas pesadas, se o consórcio do VLT recorrer. Primeiro, o governo federal deu sinal a favor do VLT mês passado. Se o governo implantar agora o BRT e lá na frente o Estado perder na justiça, o povo vai pagar duas contas. Mauro Mendes pode evitar isso. Tem mais gente falando de VLT, Lúcio e Paulo Coelho. Nayara, bom dia, e aos demais companheiros da mesa. O governador fez uma demonstração aí de covardia para com o povo cuiabano. Todo esse tempo para declarar algo que ele já assumiu. O governo do estado sabendo que não iria levar adiante o projeto do VLT. Por que ele não ouve o povo? Faça um plebiscito, sim ou não, para a conclusão das obras. Quem paga a conta sempre é o povo. O seu capricho de governador não deve prevalecer sobre o desejo da população. O professor Edson, do distrito do Cochipó. Daqui a pouco a gente tem matéria também sobre o VLT. O posicionamento do primeiro participou aí. Sobre o STF. Ele tem razão, porque você imaginou se saiu uma decisão contrária lá aos interesses do governo, e o governo bota para quebrar já a partir, já está anunciando inclusive, né, para agora maio, o início desse processo aí, aí vem uma decisão contrária lá de cima, lá de Brasília. Como é que fica? Aí já se gasta aqui, depois tem que se gastar de novo, quer dizer, é algo arriscado. Eu, particularmente, acho que esse negócio de primeiro, querer reaver recurso, ressarcimento, isso aí não se concretizará, e se isso acontecer, é coisa aí para 20 anos, porque recursos é o que não falta. E dentro dessa linha aí, Nayara, que o Paulo colocou, o jornal A Gazeta de hoje, ele repercute aquela declaração que o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, deu ontem, aqui no A Notícia de Frente. Aí eles colocam o seguinte, que Botelho acha a briga inglória. E aí o jornal A Gazeta reproduz o que disse Eduardo Botelho aqui ontem de manhã. Eu sou cético quanto a isso. Acho que será uma briga inglória, mas o governo quer uma liminar para ter uma garantia, porque para se obter uma decisão, ele tem essa garantia em mãos, mas eu não sei se vai conseguir. E aí, o deputado também destacou aqui que uma das empresas do consórcio, a CR Almeida, tem uma das melhores bancas de advogados do mundo, né? Então ele colocou aqui que essa banca de advogados é composta por ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, né, do STJ, de ex-ministros do TCU, né, do Tribunal de Contas da União. Então, é preciso esperar para ver o que é que vai acontecer. Nós comentamos aqui ontem de que o consórcio VLT, que vem desde o governo Pedro Tax, discutindo essa questão na Justiça, ele... não acredito que ele vá jogar a toalha. Só me causou um pouco de surpresa ontem, uma nota que foi divulgada pelo consórcio VLT, né? E aí o que me causou surpresa foi que em função da decisão do governador Mauro Mendes, que foi uma decisão dura em relação ao consórcio,
A nota me pareceu, sim, uma nota muito branda do consórcio VLT, né? Você acha que eles não vão recorrer? Não estou dizendo isso. Estou Mas dizendo nessa nota, se for a mesma que eu li, ela não fala de recurso, né? Ela não é contundente quanto a recurso. Por isso que eu estou dizendo. Foi, na minha opinião, uma nota bastante branda do consórcio VLT, apesar de que nesta nota, eles colocam lá que estariam avaliando, que estão, né, avaliando internamente o que o governo decidiu, né? E aí eles colocam aqui, ó, por meio da nota, o consórcio garantiu continuar pronto para a retomada das obras que estão paradas desde 2014 e concluir o projeto, reafirmando ser a melhor alternativa de transporte ao cidadão cuiabano e varzegrandense, promovendo uma melhora na qualidade de vida, urbanização, integração e organização da mobilidade destas cidades. Bom, então, essa daqui é a nota, né? Como vocês puderam ver aí, eu não sei se vocês concordam, mas para mim, em função da medida anunciada pelo governo, até aqui, uma nota branda. Né? Eu creio o seguinte, que o governo não ia, talvez essa demora, né, para dar... Eles nem chegaram, me parece que na nota eles nem chegam a dizer que vão contestar na justiça. Então, eles dizem que estão analisando o que o governo anunciou. Para o governo, a gente falou isso aqui com o presidente da Assembleia bastante isso ontem, e o governador primeiro que está enfrentando um desgaste muito grande com a sociedade. Claro que eu também concordo que a sociedade tem que ser ouvida, tem que levar em conta, podia-se ter audiências abertas, públicas, para se discutir isso. E não só isso, mas o estudo que foi feito ser apresentado previamente aos prefeitos, tanto de Cuiabá quanto de Várzea Grande, que são as duas cidades onde o VLT iria passar ou vai deixar de passar. Mas o fato é que eu acredito que o governador não ia tomar uma decisão dessa, apresentar aí todo a diferença entre BRT e VLT se ele não tivesse a certeza de que ele ia conseguir entregar o BRT. Porque se ele não conseguir entregar, que foi justamente o que o presidente da Assembleia disse aqui, vai ser um desgaste para as eleições de 2022 sem precedentes. Mas e se ele consegue entregar o BRT... Como foi a frase do Botelho aqui sobre isso? Não, eu falo assim, ele já não conta mais com esse recurso. Aí ele colocou aqui ontem, né? Se ele conseguir fazer o BRT e entregar, será um ganho. Se ele não conseguir, será uma derrota. Ele tem que fazer pelo menos parcial, mas se enrolar, vai ter consequências. Então, é uma aposta que ele está fazendo, disse aí o Botelho, né, ao governador Mauro Mendes, e aí concluiu que se ele não entregar o BRT, será um outro morto político, porque será uma derrota muito grande. Fecha aspas, declaração de Eduardo Botelho. O que tem que se considerar, o que a Nayara está falando aí também, o governador não ia fazer se ele não tivesse essa certeza. Certeza. Não se pode ter, até porque não depende só dele. Depende, por exemplo, da União, do governo federal, que deve se manifestar em breve e ninguém sabe o que vem de lá. No governo federal, pelo que se informa, já existiria essa garantia. Agora, verbalizada. Não foi verbalizada, mas em outro contexto. Mas com relação à justiça, é difícil de você ter essa garantia por em relação à justiça, até porque tem umas... Abre-se... Você acha que a Serra Almeida vai ficar calada? Ela não falou, a nota está branda, de fato, você tem razão. Só que ela não vai mostrar as estratégias dela em público. Ela está lamentando, é uma coisa, da minha avaliação, é um primeiro passo estratégico. Olha, senhor governador, acho que o senhor se equivocou, a gente lamenta muito o posicionamento do governador, o comunicado que foi feito no dia de ontem, no caso de anteontem, né, quando foi feita a nota, e está articulando. Acabaram de dizer aí que tem uma das bancas de advogados mais caras do Brasil. Como que vai ficar quieto diante de tudo que já foi feito? Mas uma nota muito branda. E eles estão contestando aí essa questão do VLT há muito tempo, desde que o governo Pedro Taques judicializou. Então está branda, Nayara, mas essa questão eu estou dizendo o seguinte, justamente por isso, é uma estratégia, na minha avaliação, é uma estratégia, porque... Para deixar o governo exatamente, para não ficar, para não adiantar, é um tabuleiro de xadrez, quer dizer, eu não sei se já é o momento, do destaque? Pode? Não é o destaque, não.
da principal manchete do jornal A Gazeta de hoje aqui, né? O jornal A Gazeta de hoje coloca que a Justiça, em outros momentos, né, num questionamento feito pelo consórcio, já barrou a devolução de dinheiro. O governo Pedro Taques questionou, né, a obra aí do VLT, né? O governo também questionou aí o seguinte, né, de que ele alegou que os pagamentos de propina lá no VLT motivaram aí a troca pelo BRT. Esse questionamento também foi feito lá no governo Pedro Taques. Só tem uma diferença. Só tem uma diferença do que aconteceu no ajuizamento dessa ação contra o consórcio VLT lá no governo Pedro Taques para hoje, né? O governo Pedro Taques questionava o consórcio, né? Questionava o consórcio. Não fez o que tinha que fazer, não está muito bem explicada essa história, e depois teve lá a Operação Descarrilho, né? A diferença que tem aqui hoje é que o governo atual, o governo Mauro Mendes, não está apenas questionando o consórcio, não está apenas solicitando a devolução de recursos aí de quase 680 milhões de reais e levar embora aquilo que não serve mais para Mato Grosso, nas palavras do próprio governador. A diferença é que está apontando uma alternativa, se bem que essa alternativa que está sendo apontada não foi discutida com ninguém. Ela foi decidida a portas fechadas e esse é o questionamento que está sendo feito. Questionamento que foi feito, inclusive, pelo prefeito Emanuel Pinheiro. A gente tem uma matéria daqui a pouco para falar dessa repercussão com a população, mas a gente já tem aqui uma prévia, né, Lúcio? No WhatsApp aqui do A Notícia de Frente, o pessoal está comentando: bom dia, bancada, meu nome é Júlio. Quanto à decisão do governo em fazer o BRT, isso prova que o povo não é nada, só servimos para votar e não para opinar sobre qualquer coisa que venha nos beneficiar. Bom dia, concordo plenamente com o governador. Está deixando a politicagem de lado e colocando à disposição um transporte viável, compatível com o nosso bolso. É o Odenir, do Jardim Guanabara, em Várzea Grande. Tem mais um aqui. Bom dia, isso é mais um tapezão. Sabemos que não vai dar certo, só para depois o governo falar: eu tentei fazer o BRT, essa vai ser a desculpa nas próximas eleições. É o Jonildo Mendes. E aí, falar em Mendes, nós mostramos ontem no Jornal do Meio-Dia uma declaração, né, do prefeito Emanuel Pinheiro, contestando aí essa decisão do governador Mauro Mendes. Eu não sei se a gente tem essa fala do prefeito, né, do prefeito Emanuel Pinheiro, contestando o governador. Era importante também a gente mostrar essa fala do prefeito. Se tiver aí, será que tem? Temos para a próxima matéria, do próximo bloco. Temos uma matéria ainda do VLT, a gente vai continuar repercutindo o assunto VLT após o intervalo. Mas antes, deixa eu saber os destaques de vocês. Paulo, qual que é o seu? Bom, eu queria até ter feito esse destaque no dia de ontem, mas em função da entrevista que nós fizemos ao vivo com o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, aí faltou tempo e eu deixei para hoje, mas continuo com essa decisão do destaque por conta da revolta que não só a mim, que sou jornalista do bem, não é, que gosto muito das coisas certas, eu acho que a gente tem que, nós jornalistas, independente de espectro, né, se a ideologia é ligada à esquerda, à direita, a gente tem que se posicionar, os sindicatos têm que se posicionar. Eu estou falando da prisão do Oswaldo Eustáquio, que muitos da extrema imprensa querem taxá-lo apenas de blogueiro, bolsonarista, mas que foi preso de forma arbitrária. Lembra do processo das fake news, o chamado processo do fim do mundo? Então, eu quero esmiuçar sobre isso daqui a pouco, que o Oswaldo Eustáquio, além de ter preso, sofreu um incidente no dia, aspas, né, incidente no dia de anteontem, tem aí um risco de ter sequelas sérias na sua vértebra, ou seja, ficar inclusive de cadeira de rodas, mas eu vou esmiuçar mais sobre isso daqui a pouco.
Lúcio. Meu destaque de hoje é para dizer o seguinte: olha, lá não tem limites. Não tem limites. Né? Não tem limites. Lá onde? Eu já vou falar, né? Olha, eles querem fechar com chave de ouro. Chave de ouro não, né? Não Chave sei se de posso barro, usar né? essa expressão. De latão. Ou chave de latão, né? Eu estou falando da Casa dos Horrores. O que tem a Casa dos Horrores? Meu destaque hoje é para falar da Casa dos Horrores. Eles querem encerrar essa legislatura com mais um absurdo. Mais um absurdo, né? Mostrando o seguinte: olha, aqui não se pode fiscalizar, né? Aqui é o seguinte, bater continência, amém, 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 né? Quer dizer, eles querem transformar a Câmara Municipal de Cuiabá, que deve agir com imparcialidade, com independência, não é ficar pegando no pé do prefeito, fazendo oposição gratuita e barata, não. Mas eles querem acabar com a independência da instituição, do poder legislativo. Olha só, está aqui na capa do jornal A Gazeta de hoje. A Câmara, conhecida como Casa dos Horrores, e muita gente diz que com justiça, né? Com justiça, a Câmara está amarrando criação de CPI. Por exemplo, olha só, eles estão destruindo a autonomia do vereador, eleito pelo voto direto. E sabe por quê? Porque é o seguinte, agora uma alteração no regimento interno da Câmara mudou o rito para a criação de CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar aquilo que está errado, para investigar desvio de conduta de gestor, né? Para investigar denúncias de corrupção. Aí é o seguinte, quem tem que decidir se cria a CPI é a Procuradoria Jurídica do Legislativo, acabando com a independência do vereador. E quem é que indica o procurador lá da Câmara Municipal de Cuiabá? É o presidente da Câmara, não é isso? Gente do céu. Ou seja, quando a gente acha que vereador, não tem nada... o vereador, é o seguinte, estão caçando a independência do vereador. Uma das principais atribuições dele que é de fiscalizar. Ou seja... Não, será que eles não têm vergonha, não? Não, eu pergunto isso. Não. Será que não tem vergonha Acho que não, de tomar uma decisão como essa? Vamos para esse destaque após o intervalo, viu, gente? A gente já volta com a notícia de frente. Não esquece, participa aqui com a gente, também seja um dos nossos comentaristas.